Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desenho, porque já tem, sei lá, algumas semanas que eu não posto vídeo, algumas semanas não, meses, né, que eu não posto vídeo sobre desenho aqui. E eu decidi trazer um vídeo sobre desenho pra vocês, mais especificamente como desenhar rosto, tá? E eu basicamente vou apresentar pra vocês o método que eu uso, que é praticamente receita de bolo, para poder desenhar a partir de qualquer referência e ficar um desenho bom e minimamente parecido com a referência, porque às vezes a gente desenha e nem parece que a gente pegou uma referência ali, parece o referência uma coisa e o desenho outra. E hoje a gente vai desenhar o Vronsky, que é um personagem do filme e do livro Ana Karenina, e assim, ele tem um rosto super desenhável e é bonito, né? Então a gente vai desenhar ele hoje. Eu vou mostrar para vocês como fazer toda a estruturação do rosto com todas as medidas necessárias, dar forma também para esse rosto e criar toda a luz e sombra para dar a profundidade do rosto que precisa ter para ser um desenho legal, para no final chegar num resultado como esse daí. Eu já quero deixar aqui que esse vídeo vai ter parte 2, pintando ele com giz pastel guache, então voltem lá na área comunidade, tá? Bom, para começar eu quero mostrar para vocês os materiais que eu vou usar. Nesse vídeo eu só vou usar lapiseira porque desde que eu cheguei aqui eu não comprei nenhum lápis e eu tô sem lápis nenhum, então eu vou ter que usar lapiseira. Mas o ideal é usar lápis, tá? Eu tô usando uma 03, uma 05, uma 07 e uma 09. Isso basicamente corresponde a um lápis HB, um 2B, um 4B e um 6B, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer desenho é observar a forma principal. E no caso da cabeça, a forma principal é um oval, então a gente começa colocando no papel esse oval que é a forma principal da cabeça. E depois o próximo passo é começar a adicionar as proporções. Todo desenho que a gente vai fazer tem que ter proporção, tá bom? Eu já fiz um vídeo sobre proporção, vou deixar o link aqui na descrição para quem não assistiu, mas são as proporções básicas do rosto, onde fica a linha dos olhos, nariz, boca, sobrancelhas, proporções longitudinais, proporções transversais, então dá uma olhadinha lá no vídeo, tá tudo bem explicadinho. Então, para começar, a gente vai pegar a primeira linha longitudinal do rosto, que é essa linha de centro, que vai marcar o meio da cara. Aqui a gente observa que essa linha não está exatamente no centro, porque um lado não é igual ao outro lado. Se a gente pega essa medida e passa para lá, a gente vê que a distância ali entre a linha e o meu dedo, ela vai passar um pouco. Então, ali na hora de colocar no papel, eu vou colocar essa linha um pouquinho mais pro lado, tá? Não exatamente no meio, porque a gente vê que o rosto dele não tá exatamente de frente, ele tá um pouquinho virado. E para você não errar onde você vai colocar essa linha, é só você ir comparando ali, ó. Você viu que eu marquei ali no papel exatamente a quantidade de espaço que tem, né? Então eu posso colocar algo parecido ali, proporcionalmente parecido. Próximo passo é marcar a linha dos olhos. Segundo as proporções canônicas, os olhos normalmente sempre estão no meio do rosto, então a gente mede ali, comparando com a referência, obviamente, tá? Eu comparei com a referência e os olhos dele estão no meio do rosto, então a gente coloca essa linha aí dividindo no meio, na transversal desse oval. E depois, para achar a linha do nariz e da sobrancelha, a gente divide o rosto em 3 partes iguais, tá? 3 terços. Então, a gente vai ter ali 1 terço, 2 terços e 3 terços até chegar no topo da cabeça, tá? A gente vai marcar ali, ó, linha da sobrancelha, é essa primeira linha aí, e a linha do nariz é essa de baixo. Aqui eu vou ter o primeiro 1 terço, o segundo 1 terço e em cima eu vou ter o meu terceiro 1 terço, tá? E com essas linhas transversais aí a gente já tem a linha dos olhos, a linha do nariz, que é essa de baixo, e a linha da sobrancelha, que é essa de cima. Por último, a gente vai encontrar a linha da boca, que fica entre a linha do queixo e a linha do nariz, tá? Exatamente no meio. E ali bateu, né? Exatamente no meio. Então a gente acha o meio aí e temos a linha da boca. Agora a gente vai para as marcações longitudinais, que são as verticais, né? Que são basicamente guiadas pelo espaçamento dos olhos, tá? Então tudo aqui vai ser pelos olhos. Aqui a gente começa vendo se o nariz ele tá certinho ali com o saco lacrimal, que é o cantinho do olho, tá? Desse lado ele tá correspondendo, mas do outro o nariz ele passa um pouquinho. Isso acontece justamente por causa da rotação de cabeça, que ele tá com a cabeça um pouquinho pro lado, tá? Então o nariz ele não vai ficar exatamente, mas se ele tivesse exatamente de frente, aí teria ficado exatamente descendo essa linha aqui no cantinho do olho, pegando no nariz. E normalmente um olho ele vai ter a medida do mesmo olho, e o espaçamento entre eles vai ter a mesma medida de um olho, tá? E a lateral também tem a medida de um olho, as duas laterais. Só que aqui, como a gente tem, ó,
ele com a cabeça um pouquinho virada, ali naquele cantinho vai passar um pouco exatamente naquela linha que a gente marcou, tá vendo? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 4,5, 4 olhos e meio, tá? Então a gente vai ter que dividir esse espaço aí em 4,5. E assim, gente, 80% do desenho é praticamente isso, sabe? A gente encontra ângulos, encontra pontos, encontra formas, né, pra conseguir reduzir aquela imagem que a gente tá vendo, pra poder tornar o desenho mais fácil pra gente. Então, se você tá achando chato, talvez você não queira aprender a desenhar, tá? Então, isso faz parte de aprender a desenhar e desenhar, tá? Então, é isso, gente, não tem como fugir disso. Bom, gente, aqui já tá dividido em 4 partes e meia, e agora a gente vai achar a marcação do nariz, que é basicamente só descer 2 linhas retas até a linha do nariz, né? E depois a gente acha o ângulo das sobrancelhas, que basicamente ele vai levar ali, ó, duas linhas diagonais ali, né? E você vai ter que medir exatamente não, mais ou menos, né? Aonde que vai pegar essas linhas. Dali eu peguei do cantinho do olho até a linha do meio, né? Chegando na sobrancelha. E a outra até mais ou menos a metade, entre esse espaço aí que a gente tem entre o olho e a lateral do rosto, tá vendo? Ó, chegou até a metade, neste caso, e no outro ela chegou a encostar nessa linha de centro aí. E por último, não se esqueçam de marcar as orelhas, né? Mais ou menos onde elas estão, de acordo com essas linhas que a gente já tem marcado aí da sobrancelha, do nariz. Então a gente sabe mais ou menos onde que fica cada uma dessas partes. E para marcar o bigode, eu peguei basicamente o espaçamento do olho e fui vendo mais ou menos quanto que tinha ali de espaçamento. Ali era mais ou menos 1/3 do olho para chegar no bigode. E no outro lado, tava coincidindo com o finalzinho do olho ali. Então, eu só desci a linha e pronto. Se você quiser, você também já pode ir colocando, dando formato pro rosto com linhas retas, né? Porque não é todo o rosto que ele é oval assim, não. E agora a gente vai pra parte que começa a nascer o desenho mesmo. Eu vou usar limpa-tipos, tá? Que é essa borrachinha maleável aí, pra poder ir limpando, suavizando esse grafite, pra essas linhas sumirem no final. E é a partir daqui que a gente vai começar a observar microformas, né? Que são formas geométricas pequenininhas que estão espalhadas ali pelo meio do rosto, formas, ângulos. Então, ali, por exemplo, nos olhos, vocês viram que eu coloquei o losango, no nariz eu também usei alguns retângulos. Então, vocês podem observar isso e ir colocando de acordo com o que vocês acham. Essa parte é muito mais da criatividade da gente do que qualquer outra coisa. E ali eu só vou dando o formato mesmo para o rosto de acordo com a referência, tá? Então eu vou dando mais ou menos o formato do rosto dele. Esse não é o formato final ainda, porque a gente ainda vai ajustar muitas coisas até a gente chegar no final. A melhor dica que eu posso dar para vocês nessa parte é usar formas geométricas e linhas retas, tá? Sempre linhas retas. E agora a gente vai fazer esse contorno aí do cabelo e do chapéu. Essa parte também você vai usar linhas retas, tá? Porque a gente ainda tá numa parte de estruturação desse rosto, então usar linhas retas para fazer o processo do desenho, fazer o desenho acontecer, né? É a melhor forma, porque assim você consegue fazer como se fosse um guia para você chegar no final e conseguir colocar formas mais redondas, né? Assim no desenho. E você já vai ter um guia a partir dessas linhas retas das formas que você pode colocar ali. E agora chegou a hora de dar mais forma pro desenho, passando literalmente como você tá vendo pro papel, tá? Aqui é a parte mais fácil é que você vai desenhar como você já desenha, tá? É só você ir observando e fazendo no papel o que você tá vendo ali, arredondando essas formas geométricas. E ter esse rascunho geométrico inteiro aí vai facilitar muito esse processo inteiro, tá? Então, isso ajuda demais. Uma dica boa que eu posso dar para essa etapa é comece pelo nariz. Eu sempre começo pelo nariz e sempre dá certo, tá? E aí no final você vai ter o rosto, né? Com as linhas principais, as formas principais ali, pra gente ir pra parte da luz e sombra para dar um pouco de profundidade. Eu vou dar uma suavizada nessas linhas com limpa-tipos pra gente passar pra parte da luz e sombra. A primeira coisa que a gente tem que analisar antes de começar a luz e sombra é onde vem a luz, da onde vem essa luz. Então a gente percebe que esse lado do rosto ele é um pouco mais escuro e o outro tá mais claro, né? Então a luz vem do lado que tá mais claro.
Sabendo disso, a gente vai encontrar uma linha ali no rosto que vai dividir esse espaço de luz e esse espaço de sombra, tá? E eu gosto de marcar ela com linhas retas também e marcar a mesma coisa ali no desenho. E depois que eu tiver marcado, eu venho com o meu lápis ou lapiseira do grafite mais grosso e marco tudo ali. Agora eu venho observando as tonalidades das sombras, né? Eu vou observar que tem sombras que são mais escuras, sombras que são médias e sombras que são um pouco mais claras, além dos pontos de luz, né? Então eu observei ali que essa parte do olho, ela tá bem mais escurecida. Eu circulei ali, circulei não, né? Eu contornei essas sombras, mais ou menos onde elas ficam com linhas retas, e fui fazendo basicamente o desenho desses contornos ali no meu desenho. E aí eu vou colocar essas sombras mais escuras primeiro, depois as médias e depois eu deixo as sombras claras. Então, a dica para essa parte das sombras é basicamente você separar em tons escuros, tons médios, tons claros, sempre, sempre, sempre. Circule essas sombras, né? Crie formas para essas sombras. Então, veja a forma geométrica que essa sombra forma ali na referência e coloque ela no seu desenho antes de fazer a sombra, né? Então vocês viram ali que eu tô desenhando aonde essas sombras vão ficar antes de colocar de fato a sombra, né? E aí depois a gente vai para a parte clara, onde você pode colocar menos pressão ali na mão, tá? E é claro, né? Depois você tem que ir ajustando algumas coisas e escurecendo outras partes e tudo mais. Então, principalmente eu tô usando grafite de lapiseira, né? Mas o lápis é melhor. O cabelo é uma das partes mais complicadinhas porque ele vai ter várias sombras e ondulações nessas sombras e pontos de luz, né, da parte brilhante do cabelo. Então você tem que marcar muita coisa e às vezes confunde, mas se você prestar atenção você consegue chegar num bom resultado, tá? Para colocar um movimento legal nesse cabelo e uma volumetria legal também nesse cabelo. E aí, como eu falei pra vocês, a gente sempre tem que ajustar algumas coisas, tá? A gente vai observando o que a gente tem que ajustar, o que precisa ser ajustado, o que não precisa, onde precisa colocar ponto de luz, onde precisa tirar. E ali eu observei que eu precisava dar uma escurecida mais nessa lateral do rosto, onde a gente tem mais sombra. E eu só vim passando grafite, tá? A lapiseira tava arranhando um pouco, tava muito, sei lá, dando uma agonia porque tava arranhando lá e, enfim, eu não tava gostando. Por isso que eu recomendo que vocês sempre usem lápis pra fazer luz e sombra. E por fim, a gente vai ter o sombreamento das roupas, né, para criar a textura dos tecidos e tudo mais. E aqui é o mesmo processo para fazer a luz e sombra do rosto, tá? A gente só tem que literalmente pegar as partes mais escuras, observar as partes mais claras. Se você quiser também fazer alguns contornos, né, para facilitar a sua visualização dessas áreas escuras, médias e claras, também você pode. Então, você pode ficar super à vontade para decidir como você vai fazer essa parte. Eu confesso pra vocês que eu acho essa parte mais chata, eu tenho negligenciado demais, demais, demais os meus estudos sobre tecidos e texturas de tecido, essas coisas assim. E eu precisava estudar isso, né? Mas eu tenho muita preguiça, enfim. Mas eu vou tentar estudar isso pra poder trazer conteúdo sobre isso pra vocês, tá? Mas realmente, gente, essa parte é tão chata. Eu gosto mais de fazer o rosto, assim, tudo mais. Eu acho muito mais legal. Bom, e depois que você termina de fazer o sombreamento, o desenho tá pronto, é isso, sabe? O processo, a receita de bolo que eu falei pra vocês é essa, a receita de bolo. Então, basicamente, comece com a estrutura. Depois que você fizer a estrutura, você passa pra fazer essas microformas geométricas. Depois das microformas geométricas, você faz ali o desenho de acordo com o que você tá vendo, que é basicamente desenho de observação. E depois, luz e sombra. Acabou. Esse é o processo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like e se inscreve no canal se você não for inscrito, porque isso me ajuda muito. E, bom, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.